O estúdio estava iluminado de uma forma quase cinematográfica. As câmeras já posicionadas, os microfones captando até o menor suspiro e a tensão no ar era palpável. Patrícia Poeta ajeitava os papéis sobre a mesa, não porque precisasse das anotações. Afinal, conhecia a vida de Zé Felipe como poucos jornalistas, mas porque sabia que aquele movimento dava a sensação de preparo, de que algo sério estava prestes a começar. Do outro lado, sentado em uma poltrona de couro escuro, Zé Felipe parecia inquieto. Suas mãos se entrelaçavam nervosamente. O olhar fixava ora o chão, ora o teto, como se buscasse forças para enfrentar o turbilhão de perguntas que sabia que viriam. O silêncio antes da primeira fala era quase ensurdecedor, e o público que acompanhava pela tela sentia que não seria uma entrevista comum. Era o momento em que o filho de Leonardo, acostumado desde pequeno a viver sob holofotes, finalmente iria abrir o coração e revelar detalhes de sua vida, que até então estavam escondidos atrás de comunicados frios e posts nas redes sociais. Zé. Começou Patrícia Poeta com a voz calma, mas carregada de intenção. Você sabe que não estou aqui para perguntas leves. O Brasil inteiro quer entender o que aconteceu. Do lado de fora, a separação entre você e Virgínia pareceu repentina, quase uma bomba lançada do nada. Muitos disseram que foi armação, que tinha dinheiro envolvido, que tinha marketing, mas a gente sabe que por trás de toda essa fama existe um homem, existe um pai, existe um filho. Então me conta o que realmente te levou a colocar um ponto final nesse casamento que parecia perfeito. Zé respirou fundo. Seus olhos marejaram. Mas não era apenas tristeza. Era também um misto de alívio e medo. Ele sabia que cada palavra dita ali seria analisada, recortada, comentada por milhões, mas ao mesmo tempo sentia que era hora de assumir sua verdade, sem filtros, sem roteiros prontos. Patrícia, ninguém imagina o peso que é viver dentro de uma casa que parece um Big Brother. Eu amava a Virgínia, continuo respeitando muito ela, mas a vida virou um show 24 horas, que eu não tinha sossego, não tinha privacidade. Eu acordava e já tinha câmera ligada, gente editando conteúdo, roteiros de gravação. Minha casa deixou de ser minha casa, virou cenário. E cara, eu só queria viver. Viver de verdade, sem precisar estar performando o tempo todo. A câmera deu um close no rosto de Zé Felipe e o público podia sentir a sinceridade naquelas palavras. Ele não falava com raiva, mas com um cansaço profundo de quem carregava meses, talvez anos, de desgaste emocional. Patrícia, exato. Eu sei que muita gente acha que foi um golpe de marketing, que teve o tal negócio do tigrinho, que a gente separou para proteger dinheiro, mas de verdade não foi nada disso. Foi o coração mesmo, foi a minha paz mental. Eu cheguei num ponto que se continuasse eu ia me perder como pessoa. Eu ia deixar de ser eu. O estúdio pareceu mais pesado após essa confissão. Até os técnicos de som e imagem, acostumados a histórias bombásticas, trocaram olhares discretos, como se compreendessem que estavam diante de um desabafo histórico. Patrícia Poeta, sempre perspicaz, não perdeu a oportunidade de aprofundar. Então, você está me dizendo que não foi traição, não foi briga por dinheiro, mas sim excesso de exposição? Zé assentiu com a cabeça e completou. Exato. Eu sei que muita gente acha que foi um golpe de marketing, que teve o tal negócio do tigrinho, que a gente separou para proteger dinheiro, mas de verdade não foi nada disso. Foi o coração mesmo, foi a minha paz mental. Eu cheguei num ponto que se continuasse eu ia me perder como pessoa. Eu ia deixar de ser eu. O relato fez o clima da entrevista mudar. Já não era apenas sobre fofoca, sobre manchetes. Era sobre laços familiares, sobre sentimentos reais. Patrícia Poeta, emocionada, respirou fundo antes de seguir. Zé, o que você está me dizendo é que a separação não afetou só você e a Virgínia, mas toda a sua família, seus filhos, seu pai. Você sente culpa? A resposta veio rápida, sem hesitação. Sinto, Patrícia, sinto todos os dias, mas também sinto que era necessário. Porque de que adiantaria eu manter um casamento por aparência se por dentro eu estava sufocado? Eu prefiro ser criticado agora do que viver uma mentira pelo resto da vida. E acima de tudo eu preciso estar bem para ser um bom pai. Minhas filhas precisam de mim inteiro, não pela metade. Enquanto falava, Zé Felipe gesticulava com intensidade,
como quem tenta transmitir a verdade através não só das palavras, mas também do corpo. Patrícia Poeta percebeu e aproveitou para retomar o fio condutor. Falando nas suas filhas, como você explica essa decisão para elas? Como lidar com o fato de que tão pequenas já estão no meio de um turbilhão de notícias, de julgamentos? Zé abaixou o olhar e um silêncio incômodo tomou conta do estúdio por alguns segundos. Quando finalmente respondeu, a voz era quase um sussurro. Elas são muito novas, Patrícia. A mais velha já entende um pouco mais. Faz perguntas que partem meu coração. Mas eu sempre digo que o papai e a mamãe amam muito elas, que nada vai mudar isso. E tento blindar ao máximo. Mas a gente sabe que não é fácil. Crescer sob holofotes é duro. Eu vivi isso. Eu só espero que elas não carreguem o peso dos nossos erros. As palavras finais ecoaram fortes, deixando claro que mais do que fama, dinheiro ou bens, o que estava em jogo eram sentimentos humanos, relações quebradas e cicatrizes que ainda levariam tempo para cicatrizar. Patrícia Poeta inclinou-se para a frente, o olhar fixo em Zé Felipe, como se estivesse pronta para tocar na ferida que todos queriam ouvir. A separação já estava exposta. Os sentimentos revelados, mas havia um tema que o público ansiava. Dinheiro. Zé, você sabe que ninguém aqui é ingênuo. Quando falamos do seu casamento com a Virgínia, não falamos só de amor, de filhos, de família. Falamos também de negócios, de uma das maiores fortunas construídas nos últimos anos. Que aí entra uma questão delicada, o patrimônio. Muito se fala que vocês juntos acumularam algo em torno de 400 milhões. E agora com a separação, como fica isso? O ar parecia mais denso. Zé Felipe respirou fundo, como quem já esperava essa pergunta. Mas ainda assim precisava organizar os pensamentos antes de responder. Ele passou a mão pelos cabelos, desviou o olhar por um instante e depois voltou firme para a câmera. Patrícia, eu vou ser muito sincero. Eu nunca me importei tanto com números. Sempre trabalhei, sempre ganhei meu dinheiro com shows, com a música. E depois veio a internet, as parcerias. Mas a Virgínia sempre foi quem administrou tudo. Ela tinha uma visão empresarial que eu honestamente não tenho. E sim, o patrimônio cresceu muito. Só que no meio disso eu comecei a perceber que eu não sabia exatamente o que era meu, o que era dela e o que era nosso. E isso, cara, pesa. Patrícia Poeta assentiu, percebendo a sinceridade, mas não deixou barato. E o avião, Zé? Esse avião virou praticamente um símbolo dessa briga. Teve o episódio em que ela te presenteou. Mas depois descobrimos que o bem nunca foi transferido para o seu nome. Hoje legalmente continua sendo dela. Como você vê isso? O sertanejo riu de canto, mas não era uma risada de alegria. Era amarga, carregada de ironia e frustração. Esse avião virou meme, né? Todo mundo fala. E de fato ela me deu, mas nunca passou para o meu nome. No fim das contas, o avião ficou com ela. Eu poderia fingir que não ligo, mas ligo sim, porque não é sobre o avião em si, é sobre o que ele simboliza. Eu vivi um casamento, em que muitas vezes eu achei que estava construindo junto, mas quando a poeira baixou, percebi que tudo estava centralizado em nome dela. Isso me deixou com a sensação de que, no fim, eu era só um coadjuvante nos negócios. A câmera focou em Patrícia Poeta, que com expressão séria devolveu. Mas você entrou na justiça pedindo o levantamento dos bens, não foi? Isso significa que você quer disputar esse patrimônio, que você não vai simplesmente abrir mão. Zé Felipe confirmou a voz mais firme. Agora sim, eu pedi. Porque não é justo eu sair de mãos abanando. Eu trabalhei, eu fiz minha parte, e eu sustentei uma carreira que também alimentava o império dela. E tem mais. Não é só por mim. Zé Felipe respirou fundo, como se aquele fosse o momento certo para se abrir de vez. Ele olhou fixamente para a câmera, como se estivesse se preparando para compartilhar uma das partes mais íntimas de sua jornada profissional. Eu cresci ouvindo música sertaneja. Meu pai, Leonardo, é uma referência para milhões de pessoas. Quando eu era pequeno, a minha casa era preenchida com os acordes da viola, os sucessos do sertanejo que ele fez tão bem. Era esse som que eu queria seguir. Era isso que eu queria ser. Mas ao longo do tempo, principalmente depois que entrei no mundo dos holofotes, eu acabei me deixando levar por outras tendências. A pressão para agradar, a busca pelo sucesso imediato, por mais números, por mais seguidores, fez com que eu me perdesse um pouco. Patrícia Poeta observou atentamente,
absorvendo cada palavra de Zé Felipe. Ela sabia que a música, a carreira dele, sempre foram um ponto de tensão interna. Mas aquele momento parecia ser a chave para entender como ele realmente se sentia. Eu me vi, de repente, no meio de um furacão, cantando músicas que eu nunca imaginei cantar. Eu queria agradar a Virgínia. A nossa relação estava muito exposta, e eu achava que, para manter a relevância, eu precisava abraçar o que estava em alta. O funk, as músicas mais modernas, os ritmos que estavam bombando no mercado. Que eu comecei a gravar faixas que, no fundo, não eram eu. Eram o que o público queria ouvir. Eram o que me davam mais visualizações, mais likes, mais atenção. Mas não eram minhas raízes. Zé Felipe fez uma pausa, como se estivesse revivendo aquela fase de sua vida, tentando fazer sentido do que passou. O estúdio estava em silêncio, a tensão visível. Patrícia Poeta não interrompeu. Sabia que Zé estava fazendo um grande esforço para compartilhar a verdade com o público. Eu sou grato pela minha trajetória. Sou grato pelo público que sempre me acompanhou, seja pelo funk ou pelo sertanejo. Mas tem um ponto em que a gente se pergunta: será que isso é realmente o que eu quero? Será que eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo? Eu me sentia desconfortável, em alguns momentos até perdido. E eu sabia que algo precisava mudar. Não era sobre agradar mais ninguém. Era sobre voltar para mim mesmo, voltar para minhas origens. A voz de Zé Felipe começou a embargar. Ele olhou para Patrícia Poeta, como se estivesse revelando um segredo que guardava há muito tempo. Eu comecei a perceber que o sertanejo, a música sertaneja, sempre fez parte de mim. Não foi algo que eu aprendi. Foi algo que eu cresci ouvindo, que eu vivi desde criança. Era a música que me emocionava, a música que eu sentia de verdade. Quando voltei a cantar o sertanejo, foi como se uma parte de mim voltasse à tona. Foi como se eu estivesse finalmente me libertando de um peso que carregava. Um peso de tentar agradar a todos, de tentar ser algo que eu não era. Zé Felipe sorriu, agora com um brilho no olhar. Ele estava falando com um entusiasmo genuíno, como se finalmente tivesse encontrado seu caminho novamente. Voltar para o sertanejo foi um respiro, uma felicidade que eu não sentia há muito tempo. Eu voltei a cantar o que me toca, o que me emociona, o que eu sei fazer melhor. Eu estou em paz comigo mesmo agora. E isso não tem preço. Eu sei que no começo muita gente ficou surpresa. Outros até duvidaram da minha decisão. Mas eu sinto que a música sertaneja é minha casa. E quando você volta para a sua casa, você se sente acolhido, você se sente seguro, você se sente de verdade. Patrícia Poeta, sempre atenta aos detalhes, aproveitou para perguntar, com um tom mais suave: e como foi para você fazer essa transição, Zé? Como foi se reencontrar no sertanejo depois de toda a exposição no funk? Zé Felipe riu levemente, um sorriso meio irônico, como se estivesse rindo de si mesmo. Foi um processo, Patrícia. Eu não posso negar que me senti um pouco inseguro no início. O mercado está sempre mudando, e eu não sabia exatamente como o público reagiria. Mas, ao mesmo tempo, eu senti que a resposta viria de dentro de mim. Não era sobre ser aceito, não era sobre agradar, era sobre ser fiel à minha essência. E quando as primeiras músicas começaram a ser lançadas, a reação do público foi muito positiva. Isso me deu confiança, me deu o empurrão que eu precisava. Ele olhou para o lado como se estivesse refletindo sobre os últimos meses. Eu me sinto muito mais feliz agora. Cada vez que subo no palco para cantar uma música sertaneja, eu me sinto em casa. Eu vejo a reação do público, a conexão verdadeira, e isso é algo que eu não tinha mais sentido com o funk. No funk, eu estava apenas seguindo uma onda sem saber exatamente onde estava indo. Agora no sertanejo eu tenho certeza de que estou no meu lugar. Zé Felipe se inclinou para a frente, quase como se quisesse transmitir ainda mais sinceridade em suas palavras. Eu nunca deixei de ser sertanejo. Eu só me perdi um pouco no caminho. Mas a felicidade de voltar para as minhas raízes é algo que não tem comparação. A música sertaneja é minha vida. É o que me define como artista e como homem. Eu não vou mais me afastar disso. E sabe o que é mais legal? Quando as pessoas me veem cantando sertanejo agora, elas não estão me vendo apenas como o Zé Felipe do funk ou o Zé Felipe da Virgínia. Elas estão vendo o Zé Felipe que sou de verdade. Patrícia Poeta, que até então o escutava com atenção, não conseguiu esconder o sorriso. É bom ouvir isso, Zé.
E a sua volta para o sertanejo tem mostrado muito mais do que a sua música. Tem mostrado quem você realmente é. O Zé Felipe que sempre esteve aqui. Zé Felipe sorriu com um brilho nos olhos, satisfeito com o caminho que escolheu. É isso, Patrícia. Agora sou eu, apenas eu, com a música que sempre foi minha. E esse é o maior presente que eu poderia ter. Não tem nada mais gratificante do que sentir que você está sendo genuíno consigo mesmo. Eu sou o Zé Felipe, o sertanejo, e isso é tudo o que eu preciso. A câmera fez um último close em seu rosto, captando aquele momento de sinceridade e realização. A música sertaneja tinha voltado para Zé Felipe, e com ela, a paz de saber que ele estava finalmente no caminho que sempre desejou. Zé Felipe olhou para Patrícia Poeta, visivelmente emocionado. Ele passou a mão pelos cabelos, como quem tenta se recompor antes de falar sobre algo profundamente pessoal. A entrevista, que até então havia abordado temas de carreira e mudanças, agora tomava um rumo mais íntimo, mais humano. Ele sabia que essa era a parte da conversa que mais tocava seu coração e não hesitou. Olha, Patrícia, começou Zé Felipe, sua voz mais suave, mas cheia de emoção. Falar sobre minhas filhas é um dos assuntos mais difíceis para mim. Eu sempre fui muito presente na vida delas, desde o momento que elas nasceram. Ser pai sempre foi a coisa mais importante para mim. Eu vivi para as minhas filhas, para a felicidade delas, para o bem-estar delas. Mas agora, com tudo o que aconteceu, essa separação, a distância que existe entre mim e elas, isso tem sido o maior desafio da minha vida. Ele fez uma pausa, como se estivesse ponderando as palavras, tentando controlar a emoção. Seu olhar se perdeu por um momento, como se estivesse tentando visualizar o rosto de suas filhas, ainda pequenas, ainda tão dependentes do carinho e da presença dos pais. Eu sinto muita falta delas, continuou Zé Felipe, a voz agora carregada de uma dor silenciosa. Acordar todos os dias com elas por perto, vê-las brincando, ouvindo suas risadas, sendo eu o primeiro a abraçar quando elas acordam, saber o que elas gostam de comer, os desenhos que estão assistindo, as brincadeiras que inventam. Eu sinto falta de ser o pai no dia a dia delas, aquelas pequenas rotinas que antes eram tão naturais para mim. Agora tudo isso parece distante e eu fico só com a saudade. O sertanejo olhou para baixo, tentando se recompor, e respirou fundo. Ele sabia que estava prestes a tocar em um ponto dolorido, mas não queria esconder a verdade do público. Eu sempre fui muito dedicado a elas. A gente tinha nossos momentos. Eu, por exemplo, adorava ir no parque com elas, ficar jogando bola com a Maria Flor, vendo a Alice desenhar. Eu me envolvia com cada detalhe do crescimento delas. Não era só ser o pai presente nas fotos ou nas redes sociais. Eu era o pai que estava ali, de verdade, compartilhando os pequenos momentos. Acordar de manhã com elas pedindo para tomar café comigo, ir para a escola e, ao final do dia, sentar no sofá e assistir desenhos juntos. Isso é o que eu mais sinto falta. Eu me fazia presente até nas coisas mais simples, mas que no fim eram as que mais importavam. Zé Felipe deu uma pausa, tentando equilibrar as emoções. Ele sabia que a separação havia sido difícil para ele, mas também sabia que para suas filhas as mudanças estavam sendo ainda mais dolorosas. O peso da responsabilidade, o peso de ser um bom pai, estava claramente estampado em seu rosto. Eu sei que elas estão bem, que a Virgínia cuida delas com todo o carinho, mas a verdade é que eu não sou mais aquele pai que acompanha tudo de perto. Eu sou aquele pai que infelizmente não está mais lá todos os dias, que não pode mais dar aquele abraço apertado na hora de dormir. E isso dói mais do que qualquer outra coisa. Eu queria estar mais presente. Mas a vida, as circunstâncias, as decisões que tomamos acabam afastando a gente de momentos que não têm volta. O sertanejo se levantou um pouco da cadeira, como se procurasse mais força para continuar falando. Patrícia Poeta o observava com um olhar empático, compreendendo a profundidade daquela dor. Ela sabia que por trás do cantor estava um homem que lutava para manter sua identidade de pai e que, apesar de tudo, sentia a falta do convívio diário com as filhas. Eu sei que para elas é complicado também. Zé Felipe prosseguiu, agora com os olhos marejados. A Maria Flor já entende um pouco mais. Ela me pergunta, me cobra. Papai, quando você vai voltar a morar com a gente? Isso me corta, porque não tem resposta que consiga minimizar o que elas sentem. Eu sou o pai delas,
e elas não têm culpa de nada. Elas merecem a presença de ambos. Elas merecem sentir que seus pais estão ali, prontos para tudo, para dar aquele apoio, aquele carinho. E, infelizmente, elas não estão vivendo isso agora. E essa é uma das coisas que mais me angustia. Zé Felipe estava visivelmente emocionado, e Patrícia Poeta sabia que esse era um momento de vulnerabilidade profunda. Não era fácil para ele abrir seu coração dessa forma, mas o que ele estava compartilhando era real, e isso tornava a conversa ainda mais significativa. Eu tento me confortar, pensando que elas vão entender, que de alguma maneira elas vão ver que sempre estarei ao lado delas, não importa o que aconteça, disse Zé Felipe, agora com a voz mais firme, mas ainda sentindo a dor. Mas no fundo, eu sei que nada vai ser igual. Nada vai trazer de volta os momentos que perdi, as manhãs que não passei com elas. E isso é o que mais dói. A gente sabe que o tempo não volta, que as fases da infância passam rápido demais, e a sensação de não estar presente nesse período, não poder acompanhar de perto cada passo delas, é o que me corrói por dentro. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, claramente abalado, mas também refletindo sobre tudo o que havia dito. Então, com uma leve respiração, ele continuou, já tentando recuperar o controle sobre suas palavras. Eu quero que elas cresçam sabendo que, apesar de qualquer coisa, eu sempre vou estar aqui para elas. Mesmo distante, mesmo com as limitações que a vida nos impõe, eu nunca vou deixar de ser o pai delas. Elas podem ter os melhores brinquedos, a melhor escola, a melhor casa. Mas o que elas precisam de verdade, o que mais importa, é saber que o amor do pai nunca vai diminuir. Eu nunca vou deixar de amá-las, de protegê-las, de ser a pessoa que sempre foi para elas, mesmo que, por agora, a vida tenha me colocado em um papel diferente. Eu não sou só um nome na certidão. Sou o homem que ama suas filhas com todo o coração. A entrevista tomou um tom silencioso, e a tensão no ar parecia se dissipar um pouco. Patrícia Poeta, com a sensibilidade que lhe era característica, soube fazer a pergunta que complementaria esse desabafo, algo que fizesse Zé Felipe refletir mais ainda sobre o que ele realmente desejava para o futuro. Zé, ela disse suavemente, o que você mais quer para o futuro delas, para sua relação com elas? Eu só quero estar presente, respondeu Zé Felipe, com os olhos marejados novamente, mas com um semblante de determinação. Eu quero que elas cresçam sabendo que, apesar de tudo, o amor do pai nunca faltou e nunca vai faltar. Esse é o meu maior desejo, que elas sintam que de alguma maneira estarei sempre com elas, nos momentos bons e difíceis, porque ser pai é isso. É estar lá mesmo quando não se pode estar fisicamente. Eu sempre vou ser o pai delas. E isso ninguém tira de mim. O silêncio tomou conta do estúdio novamente. A entrevista de Zé Felipe, que começou com temas de carreira e separação, agora mostrava um homem disposto a fazer qualquer coisa para reconquistar a presença e o afeto das filhas. E, sem dúvida, a sinceridade e vulnerabilidade com que ele compartilhou seus sentimentos tocaram profundamente quem estava assistindo. Zé Felipe continuou a falar com uma sinceridade crua, como se as palavras saíssem diretamente do coração, sem filtros. Ele parecia aliviado por poder falar sobre a dor que carregava dentro de si, mas também havia um profundo pesar no olhar, como se as palavras não fossem suficientes para expressar a intensidade do que ele estava sentindo. Às vezes, quando a gente é pai, a gente pensa que vai estar sempre lá, sabe? Disse Zé Felipe com a voz um pouco trêmula. Eu imaginava que seria fácil, que nada ia me afastar das minhas filhas, mas a vida tem essa maneira cruel de nos mostrar que, por mais que tentemos controlar as coisas, às vezes não temos poder sobre tudo. Ele pausou como se tentasse juntar os pensamentos, mas a dor que sentia transparecia nas pequenas pausas e nas expressões que seu rosto fazia. Havia uma mistura de arrependimento e uma vontade profunda de fazer as coisas de outra forma, de voltar no tempo e corrigir tudo o que sentia que havia errado. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria as coisas de maneira diferente, Patrícia. Eu passaria mais tempo com elas. Eu ficaria ali, observando cada passo, cada sorriso, cada choro. Às vezes, me pego pensando em como seriam os pequenos momentos que perdi. Como seria se eu tivesse mais tempo para ser aquele pai presente,
Aquele pai que acorda com as filhas, que dá bronca de leve quando elas não fazem o dever de casa, ou que ri junto delas das coisas mais simples. Zé Felipe deu uma leve risada, mas não era uma risada de alegria. Era mais uma risada triste, como se o humor fosse uma válvula de escape para o peso de suas palavras. Ele balançou a cabeça, como se tentando se livrar da tristeza que o consumia. Eu sei que elas são pequenas, mas a Maria Flor já me pergunta coisas que são impossíveis de responder, como por que você não mora mais em casa, papai? Isso me quebra. Como você explica para uma criança que o amor dos pais mudou? Que a vida dela não será mais a mesma de antes? É difícil demais. Eu não queria que elas passassem por isso, mas ao mesmo tempo, sei que a vida é cheia de desafios e que precisamos aprender a lidar com eles da melhor maneira. Patrícia Poeta olhou para ele com empatia. Ela sabia que aquele momento não era fácil para Zé Felipe. A sinceridade dele, a dor que ele carregava era algo visível para todos ali. Mas também era claro que ele queria seguir em frente, que queria encontrar uma forma de reverter a situação. Talvez o fato de ser pai tivesse mudado sua visão de vida. Talvez ele sentisse que, agora, sua maior missão fosse reconquistar as filhas e fazer tudo o que fosse possível para restaurar os momentos que não pode viver ao lado delas. Eu vejo muitos pais que passam por isso, Patrícia. O que mais me dói é saber que, às vezes, a gente toma decisões que acabam afetando os outros, especialmente as nossas crianças. Elas não mereciam passar por isso. E isso me corrói todos os dias. Zé Felipe disse com a voz baixa, quase um sussurro. Eu sei que posso dar tudo a elas, que posso garantir que terão as melhores condições de vida, mas nada disso vai substituir o que realmente importa. O que eu quero de verdade é ser um pai presente, que participa, que compartilha, que está lá para ouvir, para abraçar, para dar o exemplo. Patrícia o ouviu com atenção, sabendo que ali estava uma pessoa vulnerável, mas também uma pessoa disposta a aprender e a mudar. Zé Felipe não se envergonhava de admitir seus erros e suas inseguranças. Pelo contrário, ele estava usando essa vulnerabilidade como uma ferramenta de crescimento, não só para ele, mas para suas filhas, que ainda estavam descobrindo o mundo e agora precisavam dele mais do que nunca. Eu sei que não posso voltar no tempo e mudar tudo, mas o que eu posso fazer agora é me dedicar 100% ao que realmente importa. Minhas filhas. Elas são minha razão de viver. E por mais que eu tenha me perdido em algumas escolhas, agora estou decidido a me reencontrar. Quero ser o melhor pai que elas podem ter, mesmo que isso signifique mudar tudo o que eu construí até aqui. Ele completou com uma sinceridade inabalável. A entrevista, que antes girava em torno da carreira de Zé Felipe, agora estava profundamente centrada em sua paternidade, nos dilemas emocionais que ele enfrentava e no desejo de recuperar o tempo perdido. Não havia mais espaço para as máscaras, para as distrações externas. O que estava em jogo agora eram as emoções puras, que as emoções de um pai que se preocupava com o bem-estar de suas filhas mais do que com qualquer outra coisa. Eu sei que as meninas estão crescendo, que estão se tornando mais conscientes do que está acontecendo ao redor delas, mas eu nunca vou deixar que isso mude a minha relação com elas. Eu posso não estar com elas 24 horas por dia, mas elas sabem que eu sou o pai delas e que, não importa a situação, eu vou estar ao lado delas. Elas têm o meu amor, que é eterno e incondicional. Ele olhou para Patrícia Poeta com uma expressão de esperança, como quem já visualizava um futuro melhor para ele e suas filhas. Eu sei que ainda tenho muito a aprender, que a vida me trouxe essa lição de um jeito muito doloroso, mas eu estou pronto para mudar, para dar o melhor de mim para elas. Que eu não vou ser apenas o Zé Felipe da televisão, o cantor. Eu vou ser o Zé Felipe, o pai. E isso, Patrícia, é o que realmente importa agora. A emoção nas palavras de Zé Felipe tocou o ambiente. O estúdio ficou em silêncio, com todos ali refletindo sobre a profundidade de seu desabafo. E no final, Patrícia Poeta apenas assentiu com um olhar compreensivo, enquanto ele respirava profundamente, tentando absorver o peso de tudo o que havia dito. Afinal, ser pai é estar disposto a lutar por aquilo que realmente importa, e para Zé Felipe, suas filhas eram, sem dúvida, a razão pela qual ele estava pronto para recomeçar. Ao final da entrevista, Zé Felipe não só compartilhou suas angústias e desafios, mas também demonstrou uma determinação renovada
de ser o pai e o homem que suas filhas merecem. A jornada de superação que ele começou a traçar diante das câmeras não se limitava às palavras ditas, mas estava impregnada de uma vulnerabilidade que poucos estariam dispostos a expor. Ele soube, com uma sinceridade incomum, dividir o peso das escolhas difíceis que fez, sem medo de admitir suas falhas, mas também mostrando uma vontade imensa de recomeçar e reconstruir as pontes que haviam sido abaladas. A entrevista foi um reflexo não só da vida de Zé Felipe, mas de muitos pais e mães que, em algum momento, se veem distantes daquilo que mais amam devido às complexidades da vida. O que fica, ao fim e ao cabo, é a lição de que a verdadeira paternidade não está apenas nas grandes conquistas, mas também nas pequenas coisas, nos abraços sinceros, nas tardes sem pressa e nos momentos de conexão genuína. Enquanto ele falava sobre suas filhas, não era o Zé Felipe cantor ou famoso que estava ali, mas um homem, um pai que escolhia a verdade, a simplicidade e, acima de tudo, o amor incondicional. Ao olhar para o futuro, ele sabia que, apesar dos desafios, o mais importante seria estar presente para elas, corrigindo os erros e celebrando cada momento que até então havia sido perdido. Esse foi o grande ponto de virada. Em um cenário de fama, dinheiro e polêmicas, Zé Felipe nos lembrou com sua fala sincera e cheia de emoção que a verdadeira riqueza está em poder dormir em paz, em ter a certeza de que, ao fim de cada dia, a família é o maior bem que se pode ter. Sir?